Olá, amigo da Tec Posto, bem-vindo de novo ao nosso canal, aqui o PodTech, aquele canal que leva para ti conhecimento, cultura, sucesso. Você empresário, você entusiasta do segmento de combustíveis, bem-vindo de volta. Hoje nós estamos aqui motivados, lisonjeados. Nós estamos recebendo aqui hoje para falar sobre uma das empresas mais queridas do mercado nacional. Nós estamos falando aqui da Ali Combustíveis, ela que figura entre as 4 maiores distribuidoras do mercado nacional, e a gente vai receber aqui para falar, lembrando, ele que está aqui comigo, uma responsabilidade gigantesca, falar sobre marketing, engenharia, valor agregado, tudo que vem junto com uma parceria com essa empresa admirável que mora no coração de todo brasileiro. Tá aqui comigo hoje ele, Diego Pires, diretor de marketing da Ali, olha, engenheiro de formação e de uma época ainda que não existia a inteligência artificial, mas talvez o Tino já tivesse levado ele para esse lado. Então, engenheiro de computação, engenheiro elétrico, numa época que isso tudo estava em transição e hoje tudo a ver com o mercado de inteligência artificial. Diego tem 15 anos de Ali. A Ali está próxima a fazer 30 anos de mercado. Então, olha, uma vida dentro da companhia. Comparo a mim, eu também tenho uma paixão pela Tec Posto. Para mim fica claro, 15 anos de empresa, a Ali mora no teu coração. No meu coração. Então, olha, bem-vindo, meu amigo. Eu tô lisonjeado. A gente aqui do PodTech, a gente tem um público que é formado na grande maioria, por empresários da revenda de combustíveis. A gente também tem um público que é entusiasta de combustíveis. Então, eu acredito que o bate-papo de hoje vai suprir uma grande curiosidade de quem já está consolidado e daquele entusiasta que fala assim, vou abrir um posto de gasolina. Vou abrir um posto. Um corajoso. Bem-vindo e é um prazer conversar contigo hoje. Obrigado, Renato. Um prazer estar com você aqui. Um prazer falar com a sua audiência. A sua introdução, aliás, muito obrigado pela sua introdução, falando da Ali, falando do nosso trabalho aí à frente da área de marketing. É um prazer aqui tentar bater um papo contigo sobre a oferta de valor da companhia, sobre o nosso setor, tudo que a gente pode fazer e melhorar para apoiar o revendedor no dia a dia dele, para ter uma operação cada vez mais forte, mais atraente para o consumidor, que no final é o interesse, né? A gente atender melhor quem vai nos nossos postos todos os dias. Olha, vocês têm uma marca, né? Os combustíveis Energy. E eu costumo falar para muita gente que nos ouve, né? Você cuida de combustíveis? Não, o nosso negócio é energia. O nosso negócio é mover o teu negócio. O nosso negócio é alimentar o tanque que vai levar você para a tua aventura, porque antes de chegar naquele acampamento que você vai com o teu carro, subir uma montanha, você vai passar num posto Ali, vai completar o teu tanque e é com essa energia que você vai chegar nos teus objetivos, não só para trabalho, mas para a vida pessoal. Então, bom, amo o segmento. Nós vamos falar sobre transição energética, nós vamos falar sobre várias coisas. Energia, o que move. Então, olha, eu vou me permitir fazer uma série de perguntas, eu tenho 1000 curiosidades e o amigo fica à vontade, porque quem está nos ouvindo também é apaixonado pelo segmento e tenho certeza que vai gostar do que vai ouvir hoje, tá? Vou abrir com uma pergunta. Legal, tá? vamos lá. Até porque quando a gente teve, assim, talvez um primeiro contato mais próximo, nós nos encontramos num posto de combustíveis, no meio do deserto. Olha que situação. Esse posto de combustíveis no meio do deserto, ele tinha dentro dele uma loja de conveniência, uma lavagem de carros e um cassino dentro do posto. Olha que mercado, outro país, Estados Unidos. E hoje aqui no Brasil, a gente tem numa estação de serviços uma série de atividades, o ecossistema que tem troca de óleo, que tem lavagem, que tem conveniência, que tem combustíveis, que tem um carinho todo no atendimento. E é isso que eu queria abrir hoje contigo aqui, tá? Nós estamos falando de Brasil, não estamos falando de Estados Unidos, de outras legislações. Eu queria entender de ti como é que você vê a evolução de uma estação de serviço hoje no mercado brasileiro. Fala para mim, por favor. Renato, primeira coisa, assim, é sempre legal essas missões, né? Eu lembro desse encontro que a gente teve, te agradeço, foi muito legal, porque não só nós visitamos esse posto, como a gente levou também uma delegação aqui do Brasil de revendedores Ali para visitar o posto com a gente. E esse posto, você citou, né? Tinha toda essa tecnologia embarcada, tinha um cassino dentro da loja de conveniência, ele era no meio do nada, né? Quase no meio do deserto, né? Então, você não esperava. Não. Você pensa, qual é o consumidor que vem nesse posto? Quem que está
se vangloriando, ou quem está recebendo todo esse benefício de ter aquela estação de trabalho por perto. Então, eu acho que passa muito por isso. Assim, o nosso mercado brasileiro, ele tem um propósito do posto de gasolina existir. Sim. Ele está no dia a dia das pessoas, ele está no caminho das pessoas. Até por isso, atrás no Brasil, há um tempo atrás, a gente teve iniciativas de delivery que não foram para frente, porque é justamente isso. O posto de gasolina ele já está no caminho do cidadão. Ele já está... A gente faz alguns estudos de marketing, a gente vê que a maior parte dos abastecimentos, às vezes, acontecem no caminho da casa para o trabalho. Então, ou seja, já faz parte do dia a dia, já faz parte da jornada de consumo. Agora, é sim uma responsabilidade nossa entender cada vez mais esse consumidor, e por isso que a gente vai falar aqui sobre programa de loyalty, sobre como que a gente vai atender melhor esse consumidor, sobre a experiência do cliente, porque faz parte dessa jornada conseguir entender os anseios dele para assim a gente se consolidar como unidade que está no dia a dia dele para resolver os problemas do dia a dia dele. Não só abastecimento. Abastecimento, sim. Talvez ele procure o posto por isso. Mas tem muito mais experiência que ele pode ter ali dentro daquele ponto de venda e que a gente deveria oferecer. O mercado americano, por exemplo, que você citou, está muito preocupado com isso, está às vezes até à frente do Brasil em alguns aspectos, Sim. mas a gente vai chegar lá, a gente está evoluindo e tem muita gente trabalhando e pensando nessa experiência aqui no Brasil também. Olha, o ecossistema postos hoje é enorme. Nós temos... Eu recebi aqui há algum tempo atrás o Roberto, ele é um arquiteto de postos e ele constrói street malls. Então, olha, eu já vi de tudo, mas agora tem até academia dentro do posto de combustível, tem lotérica, existe todo um ecossistema crescendo. Lógico que eles vêm a reboque da força da marca, dos produtos que são o core do negócio. Então, eu fui lá para trocar o óleo, eu também aproveitei e passei numa drogaria, eu fui para abastecer meu veículo, eu aproveitei para lavar o meu veículo, eu fui numa loja de conveniência super bem estruturada, com tudo que eu procurava, mas a gente tem visto cada vez crescer mais. Isso é uma tendência que o Brasil vem crescendo. Agora, a gente está falando de energia e eu queria ouvir de ti um pouco sobre a parte de transição energética, porque quando a gente fala de postos, alguns já falam até em hidrogênio. Sim. Talvez a gente esteja ainda um pouco distante disso, mas hoje, como é que está a parte de transição energética? O que você pode falar sobre isso para nós? Legal. Então, antes de falar de transição energética, eu ainda quero pegar um gancho para falar sobre conveniência e conhecer os hábitos de consumo do consumidor. E você vai ver que eu vou chegar em transição energética. Então, assim, hoje a preocupação que a gente tem, e até em conjunto com o nosso revendedor, esse parceiro nosso que está lá no dia a dia, nessa frente de batalha, é entregar tecnologia para ele estar conhecendo cada vez mais esse ambiente e quem está passando aqui no posto dele todos os dias. A nossa loja de conveniência, por exemplo, a gente chama ela A Esquina, porque justamente ela foi pensada para atender o conceito de esquina mágica, que o consumidor consegue passar ali, tá no dia a dia dele, tá por onde ele passa, mas resolver vários anseios que ele tem no dia a dia. Não só trocar o óleo, não só ir na loja e comprar, às vezes, um produto ali, que ele precisa, uma indulgência, um chocolate para levar para o filho, às vezes, para casa no final do dia. Então, a gente pensou nesse conceito da esquina para atender todos os requisitos que ele precisa ter, mas muito pensando na conveniência da onde aquele ponto de venda está. E aí eu chego com transição energética, porque antes de falar de transição energética, a gente tem que entender a vocação daquele ponto de venda. Sim. Isso é uma coisa que eu digo muito. Revendedores às vezes me procuram e perguntam: Diego, você acha que está na hora da gente colocar uma estação de recarga elétrica? Eu digo, depende. A gente tem hoje modelos para oferecer, a gente tem parceiros, a gente tem tecnologia. A Ali mesmo hoje, ela tem uma estação que funciona de recarga de veículos elétricos dentro de um shopping aqui em São Paulo. No Pátio Higienópolis tem lá, você vai ver lá nosso e-Energy, que é uma estação da área de carregamento. Tem alguns postos também com essa estação de carregamento que a gente já oferece para o consumidor que vai até o posto essa recarga do veículo, mas depende do entorno do posto, depende de quem frequenta ali. Então, o que eu digo para o revendedor é, você vai fazer um investimento, primeiro vamos investir em conhecer o teu consumidor. Se no teu entorno você já vê um consumo de energia elétrica, já vê os teus clientes procurando essa demanda. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma vocação específica, porque tem muitos prédios antigos. Sim. E aí o sujeito, às vezes, não tem o carregador dentro da garagem dele. Então, ele precisa procurar alguma coisa no entorno para abastecer o carro. Aí o que eu digo para o meu parceiro revendedor é, se você não oferecer isso para ele, talvez a cafeteria da esquina vai oferecer, o shopping, como a gente citou aqui, pode oferecer, ou algum outro mercado pode oferecer. Então, você tem que capturar esse cliente aqui dentro. Então, você tem que estar preparado para atender esse anseio dele. Então, mais importante do que você pensar se eu vou colocar estação de carregamento ou não, é eu saber se o meu consumidor precisa daquilo. Bom. Se ele precisar, como é que eu vou atender ele? Como é que é a demanda dele? Porque isso também passa por você escolher qual equipamento você vai colocar, tempo de carregamento. Tem postos, por exemplo,
que não tem, às vezes, uma loja de conveniência e está pensando em carregador elétrico. Falo, poxa, onde é que ele vai ficar, né? O motorista, né? Às vezes o motorista de Uber ou qualquer um que esteja carregando Tem um o carro passo ali. que vem antes, então. Aonde ele vai ficar se você não tiver um ambiente para receber ele? Então, tem um passo que vem antes, que é como que eu vou receber esse consumidor no meu posto? Qual é o anseio desse consumidor que eu vou atender? E aí, pensando nisso, a gente começa a endereçar. Seja com a loja, seja com o carregador elétrico. A gente vai pensar em qual problema dele a gente vai solucionar, em qual o propósito da gente estar fazendo esse investimento, e a gente consegue, de fato, levar uma solução que passa pelo carregador, passa pela loja de conveniência, mas sim a gente tem hoje um modelo preparado para atender os nossos vendedores nesse quesito de transição energética também. Bom, legal te ouvir. Talvez a transição energética, a eletrificação, seja um tema que está muito em alta, polêmico por um lado, muito amigável por outro, todo mundo quer cuidar do meio ambiente, mas eu costumo lembrar a quem às vezes está mais preocupado com a eletrificação, que a gente ainda está numa fase muito interessante no Brasil, porque o Brasil tem matrizes energéticas que são verdes. Então, nós estamos falando de uma produção de etanol, que é muito interessante, nós estamos falando de biocombustível. Então, eu entendo que o Brasil vem caminhando em paralelo nessa busca de sustentabilidade, de ecologia, do que nós vamos deixar para os nossos filhos. E a gente não pode deixar de lembrar, o etanol é uma conquista brasileira fantástica, está dentro dos combustíveis Ali. O diesel hoje tem uma quantidade de biodiesel dentro dele, que também é uma conquista fantástica. Isso tudo traz a segurança de que a gente está no caminho certo, independente de não transformar uma frota inteira em elétrica do dia para a noite, o que é uma coisa utópica. Exato. Eu particularmente... Você tem capacidade hoje de fazer isso, né? Assim... Eu acredito muito no hidrogênio, tá? E eu acho que em algum momento a Ali Combustíveis terá uma célula de carga de hidrogênio. Há um mundo de jornada tecnológica até chegar nesse dia. Alguns países da Europa já experimentam. A China já tem uma bela frota a hidrogênio. Mas eu acho que o protagonista lá na frente ainda é hidrogênio. Agora, se eu vou estar acertando que isso é daqui 5 anos, 10 ou 50, aí eu não vou ter esse palpite, tá? Mas é legal saber que transição energética está na mesa da Ali Combustíveis e que vocês estão mais que preparados. Está na mesa. E aí, Renato, assim, um ponto. Isso também se assemelha muito quando... Lembra quando lançou o Blu-ray? Lembro. A gente saiu, a gente que é mais antigo, a gente teve lá a fita... de vídeo, né? Que a gente tinha de locadora, que tinha que rebobinar, de repente veio o DVD, de repente veio o Blu-ray, todo mundo apostando, teve o Super DVD, o que ia ser tecnologia do futuro, de repente veio o streaming. Exato. Não era nada físico. Então, assim, eu acho que passa muito por isso. A gente, na área, a gente tem essa responsabilidade de estar antenado em tudo que está acontecendo, por exemplo, do hidrogênio. Uhum. Agora, qual vai ser a solução definitiva? A gente tem que se preparar para o que vier por aí. A gente tem que ter a responsabilidade e o propósito de continuar abastecendo e promovendo a locomoção e o movimento nas cidades, intercidades, intermunicipais, interestaduais, que é o propósito da empresa estar aqui para trazer o combustível até os nossos postos, os nossos parceiros, os nossos vendedores e apoiar eles a atender uma demanda que existe no Brasil, que é movimentar esse país, né? Que é um país que ainda precisa muito dos combustíveis para se movimentar. Bom, e a gente sabe como é sempre importante. Vocês sabem levar essa energia e, logicamente, que quando a gente fala em impostos, a gente fala muito em combustíveis, mas eu queria explorar um pouco mais. Você falou muito bem da loja de conveniência, tá? O que a Ali enxerga que pode ser mais agregado numa estação de serviços hoje, que o consumidor final siga elegendo o posto, porque é aquilo que você falou bem, o posto é acolhedor. Né? O posto é onde você se sente seguro, é onde você vai encontrar... itens de consumo rápido, acho que a palavra correta hoje no mundo moderno é tempo, ou falta de tempo. Né? A gente conversava há pouco sobre quanto tempo a gente tem para cada atividade e hoje uma estação de serviços bem estruturada, ela te devolve tempo. Como é que a Ali vem vendo esse ecossistema? O que mais dá para a gente colocar hoje ou explorar melhor dentro de uma estação de serviços? Hoje, é aquilo que a gente... eu brinquei com você, né? A gente tem que estar preparado para atender os anseios do consumidor. Uhum. Então, você tem que entender aonde esse posto está localizado, aonde esse varejista está localizado e qual o propósito que ele está resolvendo no dia a dia de consumo. Então, a própria loja de conveniência ela tem várias configurações. Por exemplo, tem lojas que são pit stop, tem lojas que são autosserviço.
Tem lojas que já tem que ter ali padaria, que é uma vocação que o mercado brasileiro, por exemplo, a gente foi para a Nax juntos, a gente já viu lá. Essa é uma novidade até para o mercado americano, padaria dentro de uma loja de conveniência. Por quê? Porque aqui no Brasil se encontrou uma vocação para o consumidor que estava indo até o posto e ele via que aquilo era uma demanda que ele tinha, era um serviço que ele queria, a gente se preparou para atender esse serviço aqui. Então, passa muito por a gente entender qual é esse entorno e o que a gente vai estar endereçando ali. A gente falou de transição energética também, tem um ponto interessante, e aí passa por isso da oferta de valor dos postos, né, de como tornar o posto um local de destino. E a gente não falou ainda dos combustíveis aditivados que a gente tem no Brasil, né? Acho que você vai tocar nesse assunto mais para frente, mas eu não queria deixar de falar isso aqui. Podemos antecipar. Porque a gente falou de transição energética, e é legal. E quando a gente fala, por exemplo, da nossa linha Energy, você citou lá no começo, ela é uma linha que ela tem, logicamente, os atributos ali de ativação que são importantes para a limpeza, né, dos motores, das injeções, etc. Mas ela tem um componente que é um catalisador que ele se classifica como um combustível de transição energética, porque além dos biocombustíveis que a gente tem no Brasil, que são importantes, a gente tem que ter maior orgulho do Brasil, porque o Brasil, quando a gente compara, obviamente, ele tem uma matriz até mais limpa do que muitos outros países aí fora, justamente por conta dos biocombustíveis, da vocação que a gente tem aqui no país. E o Energy, ele vem dar um passo a mais, porque esse catalisador, ele ajuda justamente ao combustível fóssil, que já tem aí esse blend com o biocombustível que a gente faz aqui no Brasil, a emitir ainda menos poluentes. Então, o combustível que já emite até 30% a menos de poluentes. E além de gerar uma baita economia, né? Até 7% de economia para o consumidor que está usando aquele combustível. Mas ele tem que ser usado de forma recorrente para justamente capturar todos esses benefícios. Então, quando a gente sai dessa linha de comoditização e começa a trabalhar com combustíveis, né, diferenciados específicos, ajuda também a entregar valor nesse ponto de venda. Ajuda também ao consumidor que passa por aquele posto olhar e falar, olha, eu vou abastecer aqui, eu vou escolher esse posto. Por quê? Porque aquilo começa a gerar propósito para ele, começa a gerar recorrência e começa a gerar também fidelização, porque começa a responder e a resolver problemas que às vezes ele nem sabe que tem. Mas quando ele escuta, ele fala, poxa, quem não está preocupado com o meio ambiente hoje nos dias que a gente vive? E se às vezes tem um combustível fóssil que ajuda você a impactar menos, poxa, isso é legal, isso gera propósito, isso gera venda, isso gera consumo, isso vai gerar destino para o posto de combustível. Olha, te ouvindo, até porque a próxima pergunta, acho que parte da resposta está um pouco no que você colocou. E ela é uma pergunta interessante porque ela é uma pergunta bem objetiva, tá? Eu, Renato, estou decidindo abrir o meu primeiro posto. Ou eu já tenho alguns postos e quero abrir mais um posto. Por que eu devo abrir um posto Ali Combustíveis ao invés de abrir um posto do Renato? Uma parte eu vi que você respondeu com tudo que vem dentro desse enxoval de preocupações, mas hoje por que a Ali é o melhor parceiro do revendedor? Renato, legal essa pergunta. É óbvio que a gente aqui é totalmente parcial nessa resposta, né? Eu amo essa marca, como você disse, 15 anos aqui dentro, construindo valor dentro dessa marca. Não tem como não amar, né? Não tem como ter no sangue um pouquinho desse DNA. Mas hoje a Ali, quando a gente até pergunta para os revendedores, e essa é uma pergunta que a gente faz de forma até frequente, a gente enxerga muito, escuta muito proximidade como algo diferencial. Porque a gente não tenta embalar uma proposta aqui que vai beneficiar só a empresa ou algo que a gente acredita como uma verdade absoluta. A gente sempre tenta costurar com o revendedor, escutar o revendedor na hora da gente construir, formular qualquer proposta que leve valor para a ponta. Seja na hora que a gente está falando de programa de loyalty, seja na hora que a gente está falando da nossa gasolina, seja na hora que a gente está falando da loja de conveniência. Isso passa muito pelo nosso modo de agir. Por exemplo, a gente tem hoje um programa de treinamento que eu sempre abro, né? Se chama Avance. A gente vai para as principais praças que a gente tem hoje de crescimento, de expansão, e a gente leva o nosso time todo para ficar um dia com os nossos revendedores ali, falando dos problemas que a gente tem no dia a dia, encorajando eles a adotarem, lógico, a nossa oferta de valor para se diferenciar lá na ponta. Mas eu sempre abro esse dia com eles falando de propósito. Né? Eu sempre abro o dia falando assim, por que a gente está aqui? Por que a gente está numa sala aqui, num hotel, falando de treinamento, treinando vocês, treinando a equipe de vocês? Qual é o propósito disso aqui? Que passa pelo propósito da empresa, que é estar preocupada com o negócio do revendedor. Então, se você perguntar como que eu consigo tangibilizar a proximidade, a gente diz a Ali é uma empresa próxima do setor, próximo do revendedor, e a gente quer ser cada vez mais próximo. Mas como é que você tangibiliza isso? Como é que você demonstra essa proximidade? Né? Que nem a história do carinho, do amor. Como é que você demonstra isso? A gente demonstra estando genuinamente preocupado com o negócio dele. Então, eu acho que isso é parte do diferencial nosso. Nossa oferta de valor, lógico, a gente pode falar aqui,
da marca, que quando a gente vai para as regiões que a gente é bem conhecido, ela faz diferença ali. A gente sabe que quando a gente implanta a marca num posto, que às vezes é bandeira branca, isso gera um incremento ali de volume. A gente tem toda a responsabilidade de estar divulgando essa marca. Então, hoje a área tem propaganda, a gente usa muito futebol e automobilismo, né? Tem o Rubinho Barrichello, que é nosso piloto ali na Stock Car, a gente faz bastante ação com ele. Tem lá, a gente é patrocinador do Atlético Mineiro, do Goiás, na Amazon Prime, todos os jogos exclusivos hoje tem lá na sua propaganda da área, que inclusive fala da Energy, fala do Rubinho Barrichello, ele está lá, né, como garoto propaganda disso. Então, tem essa responsabilidade nossa por estar divulgando essa marca, né, como até um franqueador ali para o revendedor, né, que são atributos que às vezes ele não consegue fazer sozinho. Então, no final do dia, a gente está conseguindo endereçar problemas que às vezes ele sozinho não consegue fazer com a marca própria. Mas além disso, né, para o além da gente ter essa responsabilidade de divulgar a marca, de ajudar a atrair o consumidor, a gente está genuinamente preocupado com como esse consumidor vai ter a experiência quando ele entra num posto da Ali. Então, é isso que a gente precisa apoiar o nosso revendedor, é isso que eu acho que a gente, enquanto setor, a gente precisa evoluir. A gente falou muito de loja de conveniência, né? E de como isso é legal quando você entrega valor, a ideia da esquina mágica, como a gente diferencia. Mas no Brasil, por exemplo, e a gente mora em São Paulo, então a gente às vezes vive numa bolha, né? A penetração de loja de conveniência é abaixo de 20%. Pô, então, é baixa ainda. Então, quando você vai ver, a gente ainda carece muito de melhoria. A gente tem muita margem de melhoria no setor. Então, às vezes eu vejo, a gente deu exemplo das estações de recarga elétrica, né? A gente, às vezes, discutindo isso em alguns ambientes que não tem nem penetração de loja. Então, onde é que a gente vai estar preparado para receber esse consumidor? Então, eu acho que essa responsabilidade a gente tem, né, para o setor, assim, para o revendedor, que é apoiar ele e entender mesmo o diagnóstico ali daquele ponto de venda, de como ele vai conseguir se preparar para atender esses anseios do consumidor. Isso, para mim, é essa proximidade. A hora que eu penso no negócio dele, penso como esse negócio pode ser melhor. E, óbvio, a gente é um negócio B2B2C, né? Então, assim, que é a ideia, assim, a gente tem que costurar com o revendedor, o nosso parceiro, como a gente quer atender o nosso cliente. Porque no dia a dia, é a equipe de pista, a equipe do posto que vai estar no contato com os nossos consumidores. Então, tudo isso que eu falei de treinamento, toda essa oferta de valor, ela cai por terra se a gente não conseguir chegar até na ponta, até no frentista, até naquele que tem mais contato com o nosso consumidor no dia a dia e não conseguir impactar ele de alguma forma para que o nosso cliente, né, do revendedor, quando ele chegue num posto Ali, ele perceba essa experiência, ele seja atendido de forma diferente e ele consiga ter essa percepção dessa oferta de valor que a gente tenta trabalhar tanto com o revendedor. Então, eu acho que esse é o propósito da empresa e é isso, cara. Né? Modéstia à parte, eu acho que quando eu escuto da revenda, a gente se diferencia porque a gente tenta realmente estar no dia a dia mais próximo, cada vez mais próximo do nosso revendedor para ajudar ele a endereçar esses pontos, essas oportunidades que ele tem na mesa, no É posto legal dele. te ouvir, porque eu vou fazer uma analogia aqui com chocolateria, tá? Não vou usar marcas, mas eu vou fazer uma analogia. E hoje, eu tenho muitos amigos que já me conhecem por ser do segmento de combustíveis e via de regra. Renato, eu quero abrir um posto de combustíveis, eu quero ter o meu primeiro e tal. O que você acha? Como é que funciona? E para esse público que quer o primeiro, eu vou dizer que contar com a estrutura que hoje está dentro da Ali Combustíveis não dá para abrir mão, é essencial. Quem vai abrir o primeiro, olha, é sem dúvida nenhuma essencial. Similar à chocolateria, tá? Eu posso me reunir com a minha filha e a gente cria uma marca de chocolates e a gente começa a fabricar chocolates agora no período da manhã e nós vamos abrir a nossa chocolateria. Legal, bem motivados, engajados e estamos lá esperando o nosso resultado. A gente pode procurar uma empresa de chocolates belga que tem X anos de mercado, que faz isso com propriedade há X anos, e essa empresa vai falar para nós assim: Renato, é legal o teu chocolate, mas dá uma olhada nesse aqui. A gente já faz há 150 anos, ele desse jeito, o pessoal gosta, a gente já testou um monte de variáveis. Então, se você quer acelerar o teu negócio, aprender, se capacitar, vem conosco. E aí depois eu vejo que não sai da chocolateria, tá? Vai abrindo uma na outra e não muda a marca e não nascem marcas de chocolateria todo dia. Exato. É isso que eu gostaria de chegar na analogia. A chocolateria, uma vez que você abre uma franquia, usa da força da marca e percebe valor, você segue com ela. Acredito que com a Ali Combustíveis você segue na mesma maneira. Então eu falo para os meus amigos. A primeira dica que eu dou também é o seguinte: eu vou abrir um posto de gasolina. Eu falo assim, um posto de gasolina é um bom negócio.
mas 10 postos de gasolina são um ótimo negócio. Então, eu não tenho nenhuma ressalva em dizer o seguinte, o teu plano tem que ser abrir o primeiro, para depois abrir o segundo, abrir o terceiro, e uma empresa forte junto contigo vai te ajudar nesse processo. É mais complexo do que parece. Pouca gente lembra ou sabe a complexidade que é um posto de gasolina. Debaixo de normas super restritivas, debaixo de uma preocupação ambiental gigantesca. Hoje, para abrir um posto de gasolina, licenciamento, equipamentos certificados, a preocupação ocupacional, ambiental. Olha, é um universo de obrigatoriedades que quando a pessoa começa a olhar para o negócio, fala assim, caramba, eu achei que era comprar combustível, armazenar e revender e transferir. Longe disso. Tem muita responsabilidade, tem muita técnica e tem muito compromisso com normas e regulamentos. Então, para mim está respondido porque procurar a Ali Combustíveis para começar o teu negócio ou para alavancar o teu negócio do que se aventurar a abrir a chocolateria que eu e minha filha aqui, ó, motivados que somos. A gente até pode ter sucesso, mas em que tempo, né? E com que risco a gente vai fazer isso? E o chocolate não explode, né? Bom, tem mais essa ainda. Você falou bem, né? Atmosfera explosiva. Exatamente. Tem todo um risco ambiental, social, que está por trás disso tudo, que realmente não dá para se aventurar. Você tem que ter alguém que saiba o que está fazendo. Tem que lembrar disso. E, de novo, tem norma, tem segurança, é um ambiente super controlado. Eu me sinto super seguro porque o investimento em itens de segurança trazem esse conforto. Mas nem todo mundo sabe o crivo e o quão rigoroso é essa exigência para que seja seguro, né? Exatamente. Então... E para a gente, assim, na Ali, integridade e segurança são indiscutíveis. Até pelo nosso acionista, né, que tem isso de forma muito clara, esse disclaimer. Em situações inseguras, a gente nem continua, né? Sim. Por exemplo, a gente que trabalha com obra, imposto, a gente está muito preocupado sempre com esse aspecto de segurança. E a gente para realmente o trabalho. A gente já parou diversas execuções, às vezes, de colocar a imagem porque não tinha condição de segurança, um andame mal montado, qualquer outra coisa, não está isolada a área, pode ter um risco ali de queda. Porque lembra que a obra no posto, às vezes, você tem o posto continuando a operar. Então, imagina, você tem consumidor passando por ali, às vezes alguém fazendo uma instalação de imagem. Então, isso é tudo muito sério, né? Isso é um risco sério e tem que saber quem faz disso de forma responsável, de forma legal, com as licenças certinhas. Então, ter um parceiro que te apoia na hora desses problemas aí no dia a dia, na hora dessa elaboração desses projetos aí, faz toda a diferença. Você mesmo sabe disso, você trabalha aí com projetos em postos de rodovia, principalmente, que são mais complexos ainda. Você sabe a responsabilidade que você tem quando você assina um projeto desse. Então, você tem alguém por trás que se responsabiliza por isso. E vai de mão dada mesmo ali, junto com o revendedor, na hora de construir e de colocar aquele projeto na prática, faz toda a diferença. Me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente fala em Ali Combustíveis, vem muito na cabeça Minas Gerais. A marca querida de Minas Gerais. Talvez, e se eu estiver correto, é onde nasce, é a Fortaleza. A marca veio de lá. Mas eu estou em São Paulo, eu quero abrir Ali Combustíveis, eu quero a Ali próximo de mim. Até onde está indo o braço da Ali hoje? Hoje a Ali, ela opera praticamente sim. Nós temos 43 terminais no Brasil inteiro, então a gente opera em grande parte do país. Óbvio que tem as áreas que são as áreas que a gente chama prioridades de expansão, porque varejo tem muito disso, né? Eu costumo brincar, tem marcas, por exemplo, não vou citar outras marcas aqui, mas de supermercado, que são conhecidíssimas nacionalmente falando, e quando você pega um avião e vai para Belo Horizonte, por exemplo, ela nem tem lá, mas é uma marca conhecidíssima nacionalmente falando. Então, varejo tem muito isso. Cobertura percebida, o consumidor passar e reconhecer a marca, ver os postos. Então, a gente, óbvio, tem as nossas fortalezas, você citou Minas Gerais, é uma delas, e a gente tem esse foco de expansão e algumas áreas que são áreas onde a gente já tem um market share mais relevante, onde a gente consegue até ajudar muito mais desse revendedor a atrair consumidor e fazer essa oferta de valor acontecer. São Paulo é uma das áreas de expansão da empresa, é um dos mercados que a gente está olhando, que a gente está se preocupando, que a gente tem que crescer, tem um dever de casa grande a ser feito aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e Minas Gerais continua sendo uma fortaleza. Mas hoje a Ali está presente praticamente em quase todo o território nacional, mas sempre com esse disclaimer que tem as áreas onde a gente é mais forte, onde a gente entende que são áreas onde a gente vai expandir com mais força e aonde a gente consegue de forma até muito mais genuína endereçar esses problemas todos que a gente falou de conveniência, de eletrificação, etc.,
para o nosso revendedor e para o consumidor dos postos Ali. É bom ouvir isso, porque o Brasil é enorme e é bom saber que tá a marca disponível para o território nacional e isso motiva aí empresários do Brasil inteiro. Nós temos umas campanhas internas, trabalha comigo a Joyce, nós dois de vez em quando a gente se atreve a fazer publicidade no Instagram, né? E aí tem uma chamada nossa que a gente fala o seguinte, já pensou em abrir um posto de combustíveis mais moderno, mais eficiente, com menor custo de operação? Clique aqui e saiba mais. E olha, Diego, é comum a gente receber 30% de empresários consolidados, querendo entender mais da tecnologia que a gente está oferecendo, e 70% de entusiastas que adorariam abrir um posto de gasolina. E olha, de todo perfil, de todo segmento, de dentistas, a empresários supermercadistas, a pessoas que trabalham, por exemplo, com mecânica de veículos, a paixão por carro no Brasil, Sim. por veículos, pelo segmento é enorme. E não vai faltar gente, depois que a gente conversar aqui, querendo... olha, me passa lá o telefone do time do Diego, que eu quero saber mais sobre... Legal. E nós vamos conversar sobre isso. E dentro desse contexto, eu queria ouvir de ti, porque tem uma das coisas muito legais, que tem um embaixador da marca, que tem um papel enorme, que é o frentista. O frentista hoje, ele é quem vai tirar suas dúvidas, ele é quem vai te orientar, ele quem vai te receber com o maior carinho dentro dos postos. E eu vejo com uma grande fortaleza, tá? O frentista vamos dizer assim, o primeiro contato. Dentro da marca Ali, como é que o frentista, qual o papel do frentista hoje à frente aí de uma marca com a reputação tão boa? Renato, isso é legal, né? Porque no final do dia, a gente está aqui em São Paulo, a gente investe muito em marketing, a gente investe em processo, a gente investe em evolução, mas a gente é uma empresa, no final do dia, de motoristas e frentistas. Sim. Essa é a relação que se dá no dia a dia. Então, essa preocupação que a gente tem, não só com o revendedor, que eu disse, né? A gente é um negócio B2B2C, mas com a equipe do oposto. Não é só o frentista, é o gerente de pista, toda essa equipe, que é a equipe que vai atender o consumidor no dia a dia. Vou trazer aqui um exemplo para você. A gente tem um projeto, que é um projeto muito legal, que é o ônibus escola. A gente tem 2 ônibus, a gente está expandindo esse ano para o 3º ônibus escola, que ele roda o Brasil inteirinho e ele vai no posto levar treinamento para essa equipe de pista. Sim. Então, essa é uma ideia que a gente teve justamente porque você pensa, às vezes, é muito fácil, às vezes um posto de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou de uma capital receber um treinamento. Agora vai para o interior do Rio Grande do Norte, interior do Ceará, interior de Minas Gerais. Às vezes não tem nem sala num hotel lá da região para você fazer um treinamento digno. Sim. Então, o ônibus tem ar-condicionado, a gente leva lá um café legal pro frentista, a gente passa um dia lá com ele. Então, assim, levar não é só o treinamento, é levar dignidade, levar aspiração até para aquele atendente, que no dia a dia, ele é um vendedor, né? Sim. Ele é um vendedor. Às vezes ele não é tratado como um vendedor, mas ele é um vendedor. Porque o consumidor, quando para ali na bomba e ele vai escolher qual é o combustível, ou ele vai decidir se ele vai trocar o óleo ou não, até descer aí na loja, depende muito da atuação desse atendente, depende muito da atuação desse vendedor. Dele saber transmitir todo esse valor que a marca investe para consolidar, mas no dia a dia é ele que vai estar ali oferecendo o produto. Então, ele tem que acreditar, ele tem que confiar para ele conseguir transmitir esse valor. Então, a gente segue investindo nisso. Então, a gente tem, por exemplo, o Clube Ali, que é o nosso programa de relacionamento com o revendedor. A gente vai falar mais sobre o programa, né, de fidelidade, mas antes de falar do programa de fidelidade com o consumidor, a gente tem um programa de fidelidade com o nosso revendedor e com a equipe dos postos. Chama Clube Ali. Os frentistas da Rede Ali estão cadastrados dentro desse programa. Ali eles são remunerados. A gente tem lá uma comissão que eles recebem quando eles vendem lubrificante, quando eles vendem combustíveis aditivados, a linha Energy. A gente entrega prêmios. Tem histórias lindas, assim. A gente tem uma história que é um vídeo que eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo, que é a história de um frentista nosso que levava todo dia o filho dele para a escola e aí ele conseguiu resgatar uma bicicleta no programa com esses reais, né? Que é a nossa moeda dentro do Clube Ali. Que ele recebia ali por estar vendendo, né, a nossa linha de combustível, etc. E aí ele conta no vídeo que ele passou a levar o filho dele para a escola de bicicleta. E esse negócio é tão emocionante que termina o vídeo e ele fala assim, agora eu quero juntar pontos
para tirar uma bicicleta para o meu filho. Lógico que quando eu vi isso, a gente foi lá e deu a bicicleta para o filho fez dele. muito bem, mais que merecido. Mas isso, para mim, ajuda a começar a endereçar aquilo que eu falei, o propósito da empresa, né? Por que a gente está lá, por que a gente existe? Então, não é só sobre combustível, é transmissão de valor, né? Assim, é dignificação. Então, o ônibus escola ajuda a tangibilizar isso. Esse programa Clube Ali que a gente tem ajuda a gente a tangibilizar isso. E quando a gente chega lá na ponta e vê que a gente conseguiu fazer a diferença, isso me toca. Então, para mim, assim, esse talvez seja... Vamos lá, entre aspas, o elo mais fraco da cadeia, mas ele talvez seja o mais importante. Então, cuidar desse profissional que está lá no dia a dia, entender que ele é um vendedor, que ele está transmitindo valor, isso faz a diferença. E a gente é muito preocupado e é um assunto muito sério para a gente hoje dentro da Alias. Não, é legal te ouvir porque o papel do frentista, ele recebe o consumidor final e o consumidor final chega diferente todo dia. Você teve um dia fantástico, conquistou os seus objetivos, você vai chegar no posto de uma forma. Você teve um dia duro, você teve um dia que não foi tão da forma que você queria que fosse, você vai chegar de outra forma. E eu percebo já um nível de profissional frentista sabendo tratar o cliente final com muita atenção e carinho, respeitando a forma como que ele chegou no posto, como ele quer ser atendido, oferecendo para ele um cuidado, porque a nossa cabeça está 10 mil quilômetros por hora e um carro demanda calibragem de pneus, troca de óleo, limpeza de para-brisa, o abastecimento em si. Eu vejo também, vocês têm uma competição interna entre um combustível aditivado e um combustível que não é aditivado. Então, o frentista é o principal interlocutor para defender o porquê que vale mais, o porquê que você deve investir naquele produto. E todo mundo gosta de carro. Quem é que depois que entende os ganhos de uma aditivação não a adota? Então, o frentista, para mim, eu sou o maior fã. Eu conheço frentistas pelo Brasil inteiro, frentistas de ofício que fazem por carinho mesmo e que estão lá há 40 anos. Olha, o posto abriu, aqui, ó, seu Antônio está conosco desde então. Exato. Olha, o posto abriu, a Maria é caixa do posto há 15 anos. Então, assim, você percebe que aquilo faz parte de cidades pequenas. Então, eu sou o maior fã de frentista, tá? E só colaborando com isso que você está falando, tem muitas redes que a gente vê que promovem os frentistas, né? Então, assim, a gente visitou na semana passada uma rede nossa, um cliente enorme nosso de Patinga, que a gente adora, e ele mostrando o escritório pra gente, todo o back-office que ele tinha ali, as pessoas que trabalham hoje com ele em outras frentes, ele com orgulho ele disse pra gente, olha, todo mundo aqui foi frentista da minha rede. Sim. Começou como frentista. Então, assim, isso é um orgulho, assim, não é só... É uma entrada, lógico, é uma porta de entrada, mas entender que esse é um profissional que está trabalhando ali dentro do teu negócio e que ele é responsável, talvez, pela atividade mais importante, que é atender o cliente. Todos nós somos consumidores nós lidamos com postos de gasolina, mas a gente consome de tudo, né? A gente vai em loja, a gente vai em restaurante e a gente não gosta de ser mal atendido. A gente não gosta de ser maltratado. Né? Tem dizem que o consumidor, o pior não é o que reclama, é aquele que não volta. Exato. Então, quando a gente é mal atendido, a gente não volta. Então, toda essa experiência que o consumidor tem no posto de gasolina, às vezes passa pelo atendimento do frentista. Então, se a gente não valorizar e não cuidar desse colaborador, seguramente o nosso negócio não vai prosperar. Eu gostei de ouvir da capacitação. São 2 ônibus, é isso? Itinerantes? São 2, a gente está expandindo para o 3º esse ano e vamos expandir mais. É porque é um passo de cada vez, porque colocar um ônibus desse para operar não é fácil, tem que modificar todo o chassi, então é complexo, mas a gente vai Mas a ideia é mais. Ótima e treinamento. Eu costumo fazer uma analogia com futebol. Eles treinam a semana inteira para jogar no domingo. Quem não treina não está preparado para jogar no domingo. É bom saber que esse treinamento é cultura da empresa, porque quem vai buscar a força da marca, da Ali, e quem vai começar um novo negócio vai precisar de pessoas bem treinadas. Então, ótimo saber que isso está coberto para a gente passar aqui já para uma parte que é o consumidor final. Porque esse é vamos dizer assim, a pessoa que a gente quer atender expectativas, que a gente quer superar expectativas. E eu estava lendo um pouco sobre Ali e Livelo. É isso? É isso. A gente hoje é parceiro Livelo. Tá. A Livelo é o maior programa de benefícios hoje que a gente tem no país. Então, quando a gente foi buscar a Livelo, foi justamente para a gente trazer essa força que a Livelo tem para apoiar o nosso revendedor. E isso entra em um daqueles capítulos que eu citei para você. Coisas que os vendedores eles não conseguem fazer sozinho e que a gente
consegue trazer para ele de diferenciação. Então, às vezes eu vejo o Ali muito como um hub de solução. Óbvio que a gente tem os combustíveis que a gente tem a obrigação e a responsabilidade, né, de fazer a logística, de atender o revendedor, mas essas soluções, quando a gente traz para dentro, é sempre pensando no que vai diferenciar aquele posto no mercado. E a Livelo foi uma delas, assim. Como que a gente conecta a Livelo com o consumidor dos postos? E a gente vê muito isso hoje. A Livelo é um programa hoje que ele é o programa de benefício de dois dos maiores bancos, entre os maiores bancos do Brasil, 2 estão ali injetando pontos todos os meses na Livelo. E a gente vê consumidor que às vezes tem ponto Livelo e nem sabe que tem ponto Livelo. Porque ele tem um cartão de crédito em um desses bancos, os pontos estão lá, e às vezes os pontos caducam, ele perde os pontos. Então, ele tem a oportunidade de ir num posto de combustível da Ali e resgatar isso com o nosso revendedor. Então, quando a gente trouxe a Livelo para dentro desse ecossistema, foi porque a gente acreditava realmente que fazia diferença. E fidelidade é isso, né? Você acaba escolhendo onde você vai consumir por algum benefício que você pode ter. Eu vou dar o exemplo da minha esposa. Minha esposa, por um acaso, ela também tem Livelo, ela também acompanha muito. E ela, quando ela vai comprar uma geladeira, quando ela vai fazer compra do mês, ela vai escolher ali qual que é o varejo que está dando mais ponto Livelo para ela fazer aquele consumo. Então, isso acontece. A gente vê no dia a dia essas pessoas que acompanham, que gostam muito de milha, elas escolhendo organicamente os postos da área na região que elas estão para poder ir lá abastecer para ganhar esses pontos. Então, é um programa muito forte e é um programa que a gente acredita que ajuda o revendedor a atrair o fluxo e a fidelizar o cliente no ponto de venda dele, porque diferencia, né? É aquilo que a gente falou, diferencia o posto A do posto B. Então, é uma das linhas da oferta de valor que a gente trabalha bastante. Nós somos consumidores também, né? A gente atua no varejo, trabalha a atender expectativas e superar expectativas de clientes finais, mas nós dois somos consumidores. E eu vou te ser bem franco, eu gosto de benefício também. Eu gosto de benefício. E eu acredito que a força de uma marca com tantos postos embandeirados, com um valor de faturamento tão grande, com um universo de serviços e atividades dentro de uma estação de postos de combustíveis, certamente permite estender benefícios ao cliente final. Eu, por exemplo, depois que eu escolho uma marca de companhia de aviação, eu fico lá juntando as minhas milhas para me tornar um cliente ouro, premium, gold, special, magic, o que seja. E eu acho que é bem-vindo quando você cuida do teu time interno e quando você também estende um pouco do que você gera ou captura de valor no mercado de volta para os teus clientes finais. Porque, na essência, é isso. Não há benefício que você não tenha uma contrapartida, que você não abre a mão de alguma coisa. Então, parabéns pela iniciativa com a Livelo, porque, como revendedor, eu vou usar aqui um modelo de parques de diversões nos Estados Unidos. Tá? Uma das coisas que me salta à vista é entender que daqueles parques de diversões, eu ouvi uma estatística de que cada 10 pessoas que estão lá dentro, 8 estão retornando e 2 são novas. E eu, revendedor de combustíveis, eu vou abrir uma estação de serviços, eu vou embandeirar Ali Combustíveis, eu gostaria que eu não fosse uma opção pontual e depois aquela pessoa não retornasse. Como é que a Ali enxerga essas campanhas? Tem, além da Livelo, alguma campanha de CRM? O que vocês estão tratando para identificar ou trazer novamente para dentro do ecossistema o cliente final? Isso é muito legal, porque, na verdade, o programa de fidelidade ele existe para isso, né? Então, quando a gente foi lá e implantou a Livelo para o revendedor, a gente sabia da responsabilidade de trazer esses são milhões de consumidores brasileiros que têm Livelo, são às vezes correntistas desses bancos, ou não correntistas, mas têm conta na Livelo, para dentro do posto Ali. Mas se a gente parasse aí, não seria suficiente, porque, legal, a gente vai atrair quem está lá dentro daquele ecossistema da Livelo para dentro do posto, mas como é que isso gera ferramenta para o revendedor? Então, a brincadeira começa quando o consumidor entra. E hoje a gente mudou completamente a experiência para ser fácil. O consumidor dá o CPF dele, no próprio momento de pagamento ele já vai receber o ponto. Agora, o mais interessante é que a gente compartilha com o revendedor uma estrutura por trás para ele conhecer o consumidor dele. Então, ele acessa o Clube Ali, dentro do Clube Ali, ele tem os relatórios, ele tem os dashboards, que ele vai entender quem está consumindo no posto dele. Ele vai conseguir fazer campanha daqui a pouco para esses clientes. Então, isso é o mais interessante, porque começa a responder o começo da nossa conversa. Se ele vai ter ou não vai ter a estação de carregamento, ele vai ter ou não vai ter a loja? Eu falei, depende do consumidor dele, depende de quem está indo no posto dele. Então, o programa de fidelidade é justamente para isso, para ajudar ele a endereçar e a conhecer o consumidor dele.
que está indo lá no dia a dia. Quem é? Tem revendedor que eu acho lindo isso. Ele vai para a pista, ele conhece pelo nome os consumidores dele. Sim. Ele está ali, às vezes, há anos, décadas dentro de um ponto de venda. Ele fala, eu conheço todo mundo pelo nome. E é legal também que quando você conversa com o consumidor, ele conhece o dono do posto também. Eu venho aqui porque é o posto do Zé, do João, do Pedro, que eu conheço, que eu confio. Então, como é que a gente estende isso para um ambiente muito maior? Porque seguramente esse revendedor, ou esse dono de posto, quando ele tiver uma rede maior, mais Sim. posto em outras localidades, ele não vai conseguir conhecer todo mundo. Então, Sim. como é que a gente digitaliza essa experiência de eu confiar no João, no Pedro, no Zé, ou do revendedor conhecer cada um deles? Tem que ser através do programa de fidelidade. Então, o programa de fidelidade, sim, ele existe para gerar recorrência, gerar atração, trazer o consumidor, mas também ele ajuda a gente a conhecer quem é esse consumidor, e a endereçar promoções que façam sentido para esse consumidor, para o dia a dia dele. E passa por tudo aquilo que a gente falou no começo também. Bom, o mundo hoje está digital. Então, nós temos as plataformas digitais, as redes sociais, nós temos Google Maps, nós temos uma infinidade de formas de nos conectar e nos comunicarmos com o cliente final. Como é que vocês veem uma mídia digital local? Porque eu sigo, sei lá, centenas ou milhares de postos no meu Instagram. Eu, particularmente, sou fã do segmento e eu sigo. E eu vejo que há muita busca por comunicação, pela aquele posto que já entendeu o que a marca traz e quer replicar. Como a Ali vê essa comunicação numa forma mais próxima, mais local? Porque vocês estão numa esfera, Rubinho Barrichello, quem é que não gosta? Eu acho que Rubens Barrichello, ele traz um carisma, cara, que... Ele é impressionante. É realmente, impressionante. É uma simpatia em pessoa. Ele sabe lidar com memes, ele é leve, ele é um cara que sempre que... Ele é um cara que não tem como não gostar. Agora, isso tá numa esfera nacional, mídias televisivas, propagandas em estádios. Como é que vocês enxergam esse contato mais local, o posto de gasolina conversando com o cliente final de forma tão intimista? Cara, é legal isso porque, Renato, hoje a gente vê que essa decisão do consumo, a gente falou muito de fidelidade aqui, né? Mas às vezes a decisão de consumo, ela acontece numa pesquisa no Google. Sim. Então, nós somos consumidores, como eu disse, de restaurante, de outras coisas. Quantas vezes a gente já não entrou no Google para ver o horário de funcionamento do lugar A ao lugar B que a gente ia visitar? Sim. Então, assim, começa para o revendedor manter atualizado o perfil dele no Google, horário de funcionamento, que serviço ele oferece, porque o consumidor vai passar ali e ver. E depois, esse trabalho em rede social, e eu vejo cada vez mais a revenda engajada nisso, é muito legal. Porque no final isso tem a ver com o entorno, né? Varejo é aquilo que eu disse, é localidade. A gente tem, lógico, um trabalho de rede social que é feito, você deu o exemplo do Rubens Barrichello, que é o embaixador nosso. Então a gente tem os influenciadores que a gente usa no dia a dia nas redes sociais para ajudar a promover a marca. Mas tem um trabalho legal que a gente faz que são os micro-influenciadores, que é aquele cara que vai tentando chegar até cada vez mais próximo daquela região, daquela cidade, e às vezes daquele bairro. Então às vezes a gente vê revendedores trabalhando com influenciadores que às vezes quem segue esses perfis é gente do bairro, é gente que está no entorno do posto. Então esse trabalho é importante. Então assim, a gente faz um trabalho de rede social grande, a gente tem esses influenciadores que trabalham com a gente tenta chegar cada vez mais próximo das micro-regiões dos postos, mas o revendedor, ele tem que estar antenado em como ele vai promover hoje o posto dele nas redes sociais. Agora, a parte positiva e a parte legal disso é que eu também sigo vários perfis em redes sociais e eu sou impactado porque eles me marcam, às vezes, em postagens. Tem cada vez mais revendedores ligados nisso, tendo as redes sociais das redes, dos postos, promovendo, trazendo influenciadores. Às vezes é até engraçado, faz ali né, um ambiente interessante do posto, né? O frentista interage com a ação, isso vai para o Instagram, e isso gera decisão de consumo no final do dia, porque o consumidor, ele usa, inegavelmente, ele usa as redes sociais, o Google, para se informar. Então, você ter essa presença digital é importante, porque na hora que o consumidor for procurar o teu posto, for procurar o teu ponto de venda, ele tem que encontrar. Ele não pode encontrar uma página em branco. Ele tem que encontrar ali o que você quer dizer para ele que ele vai ter de serviço, de oferta de valor dentro do teu posto. Então, é importante, a gente fazer esse trabalho, mas é importante o vendedor estar antenado e fazer também esse trabalho. Isso é muito legal. Eu gosto da plataforma do Instagram. Ela é leve, ela leva... bom humor, eu acho que o brasileiro arrasta muito disso, né? Se a gente for olhar tudo que é transacionado ali e publicado dentro dessa plataforma, a leveza, o bom humor, acho que impera, disparado, né? Você tem memes que mudam com alguma rotina. Essa semana está acontecendo um que é o idoso aranha.
O brasileiro é criativo, né? O brasileiro... Simpaticíssimo, aquele orgulho do teu pai que subiu no telhado para trocar a antena e tá tudo errado, não é para subir no telhado, isso tem que ser feito por uma empresa profissional, mas vai desde subir numa cadeira até... Então tem esse meme essa semana que é super leve, super gostoso e que até serve de conscientização. Então, para mim é mais que bem-vindo esse lado bem-humorado e cada vez mais a gente vai explorar essa proximidade, né? Essa coisa até que envolve a tua família e assim por diante. Isso coberto, eu queria voltar um pouco para a estrutura da Ali Combustíveis, tá? Eu queria ouvir um pouco de ti sobre eficiência operacional. Porque hoje, uma cadeia de combustíveis, entregar combustíveis, é mais complexo do que parece. Você tem, não sei se você tem aí de pronto uma quantidade média de litros mês que transacionam de um lado para o outro, mas como é que a Ali trata toda essa cadeia logística para que tenha, quando eu chego lá no posto, disponível aquele produto na hora que eu estou precisando mais dele? Como é que vocês vêm trabalhando isso? Isso, Renato, assim, é um desafio por si só, né? Porque, que nem a gente brincou, né? O combustível ele é um produto de risco, então você tem que ter todo um cuidado na hora de movimentar. E o nosso negócio é logística, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem a Petrobras, que fornece boa parte dos combustíveis para a Ali, para outras empresas do setor. Tem uma parte que a gente tem que... importar, porque o Brasil ele precisa importar um certo X de combustível ali para até atender a demanda nacional, principalmente no diesel. E a gente tem do outro lado o posto que tem uma responsabilidade nossa de suprir ele. Então, o posto Rede Ali não pode ficar vazio, ele tem que ter combustível para oferecer para o cidadão. Então, esse meio do caminho, que é o papel institucional que a distribuidora faz, às vezes ele, no segmento, às vezes as pessoas não conhecem, né? O consumidor mesmo, assim, ele desconhece, às vezes ele acha que a distribuidora opera o posto, ou a distribuidora, ele não sabe qual é o papel da Petrobras, exatamente o papel da distribuidora, mas a gente tem um papel fundamental que é mover esse combustível do ponto A ao ponto B. O combustível não chega no posto sozinho. Então, hoje a Ali, como eu disse, são 43 terminais, né, espalhados no Brasil afora. Tem a questão dos biocombustíveis também, porque... Lembra, os combustíveis fósseis, a gente tem a Petrobras como um grande fornecedor nacional. Sim. Mas os biocombustíveis, o biodiesel, o etanol, eles vêm de usinas. Então, isso não pode chegar no posto. Ele tem que ir para a base para ele ser blendado, né? O combustível que chega no posto, a gasolina C, por exemplo, ela já chega blendada com etanol. Então, alguém tem que ir lá na usina, tem que coletar esse etanol, tem que trazer, tem que receber a gasolina C, tem que fazer esse blend, receber a gasolina A, fazer esse blend, que é a gasolina C, e entregar para o posto, né? Nos aditivados, a gente tem ainda injeção dos catalisadores, né? De todo os aditivos. Então, assim, tem um trabalho ali de formatação desse combustível para entrega e essa responsabilidade logística, que é um papel fundamental que a distribuidora faz, e é um papel, como eu disse, assim, muito regulamentado e que a gente tem que ter muita consciência porque envolve muito risco nessa operação. Então, de novo, trazendo sempre aqui para a pauta, integridade, segurança e integridade para o nosso setor também. A gente viu tanta coisa que aconteceu, né, nos anos anteriores, aí, que aconteceram no nosso setor. Ela tem que ser cada vez mais pautada, tem que ser cada vez mais uma prioridade para a gente, tanto a integridade quanto essa segurança, porque no final do dia, se a gente entrega todo esse valor, mas eu brinco, uma vida humana se perde no caminho, nada valeu a pena. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade que a gente trabalha num ambiente que é complexo. São 4 SKUs, 5 às vezes SKUs, mas é um ambiente complexo, é um ambiente de alta volumetria, é um ambiente de estresse, e a gente tem que operar com essa responsabilidade, porque no final do dia a gente está fazendo logística, a gente tem um papel para a sociedade, que é levar esse combustível até o posto de gasolina para movimentar esse país. É legal te ouvir, nem todo mundo sabe da infraestrutura que tem por detrás, né? Eu como consumidor final, quando estou abastecendo, nem sempre não conheço o tamanho da estrutura. Por vezes tem um navio chegando com combustível, por vezes tem uma locomotiva trazendo vagões, por vezes tem um caminhão, por vezes e assim vai. Mas pouca gente sabe. E aí eu queria explorar aqui do nosso bate-papo mais uma última coisa. A Ali está presente no mercado de consumo de combustíveis ou só na revenda de combustíveis? Porque tem também empresas de transporte, data centers, tem muita gente que compra para consumir. Vocês também atuam nesse segmento? Também atuamos. Legal essa pergunta sua, porque a gente vê muito o nosso setor vinculado à marca, né, aos postos, que bem ou mal levam a marca, mas
a gente tem também essa responsabilidade de atender a esse consumidor final, que é um consumidor de diesel no final do dia, né? Ele precisa de serviço. Então, a gente às vezes faz uma instalação ali de um mini posto em mineradora, empresa de ônibus, a gente ajuda ele a controlar o volume que é expedido. Então, a gente tem solução para atender esse consumidor final, que ele precisa sim da logística de chegar lá, porque, lembra, para o consumidor, os produtos que a gente transporta é para mover, né, o dia a dia das pessoas. Mas ali é insumo, né, é custo às vezes. Então, ele precisa, né, esse grande consumidor, ele precisa da segurança do abastecimento, ele precisa de serviço. Então, a Ali, além de atender esse público, a gente ainda tem ainda uma plataforma de serviços que a gente oferece, que vai desde da solução de abastecimento mesmo, tanques, bombas, até controle do abastecimento que ele precisa ali no dia a dia para justamente fazer a gestão desse custo, que às vezes é o principal custo que ele tem na operação, que é o combustível que a frota dele consome para um determinado fim. Bom, é legal te ouvir, ficou na minha cabeça uma mineradora, o quão importante é ter combustível para abastecer os seus veículos. A parte também do agronegócio, ele também é muito movido à energia, e ele vai precisar de disponibilidade, porque a gente tem aí muito a produzir, muito a plantar, muito a colher. Então, tem que lembrar que o mercado de combustíveis, ele é responsável não só para abastecer a nossa aventura, eu costumo lembrar muito disso, tá? É quando eu vou fazer uma viagem de moto, que eu vou abastecer, que eu quero viver uma experiência incrível e ter disponibilidade de um produto de qualidade. Mas também a relevância de um produtor rural que precisa de combustível para os seus implementos agrícolas e que está lá a Ali à disposição para essa parceria. Olha, eu só posso agradecer, Eu acredito que o mercado brasileiro, ele é um mercado apaixonado pelo segmento, por combustíveis, não tem quem não goste. Eu percebo pessoas que se reúnem em postos de combustíveis à noite. Olha que coisa interessante, como é acolhedor, né? Se você passar em qualquer cidade... Seguro, né? Seguro, conveniência, muito. Acho que você tocou no principal ponto, é seguro. É seguro, funciona às 24 horas, é um ambiente hospitaleiro para o consumidor. Faz parte da jornada dele, né? E olha, eu já vi até numa estação de serviço uma loja de aquários. Olha que coisa mais interessante. A loja entendeu que aquele ponto de comércio atraía um fluxo de pessoas e lá dentro também encontrou, dentro da força daquela marca, um espaço para mostrar seu produto. Então, de novo, não tem quem não tenha carinho pelo posto de combustível, pelo posto de serviços. E eu vou te convidar a vir mais vezes aqui. Cara, o bate-papo dos melhores. Eu sou fã da marca e muito sucesso para vocês da Ali. Parabéns pelo trabalho, pela relevância no mercado e por tudo que vem fazendo, tá bom? Obrigado, Renato. Parabéns para você também pela iniciativa. Levar informação para os nossos clientes, nossos vendedores é importante. Estou sempre à disposição. Foi um prazer bater um papo contigo aqui. Obrigado, Diego. Olha, eu vou agradecer você que está nos ouvindo, que investiu o seu tempo nesse bate-papo. Você que busca uma marca que vai te trazer segurança, credibilidade, que vai acelerar o teu negócio. O teu negócio pode ganhar velocidade, escalar, quando você tem o parceiro correto. Eu aqui vejo na Ali uma das empresas mais pujantes. A gente ouve muitos revendedores e a reputação dessa companhia salta à vista. Então, eu particularmente aqui gosto de trazer para conversar conosco quem soma no mercado, quem é presente, quem está preocupado com tudo que a gente conversou aqui hoje. E, de novo, um posto de combustíveis é um bom negócio, 10 postos de combustíveis é um ótimo negócio. Lembrando, é complexo, tem leis, tem regulamentos, é por isso que você precisa de uma marca forte contigo para entrar nesse mercado ou crescer nesse mercado. De novo, canal de YouTube, a gente lembra todo mundo, clica no sininho, se inscreva no canal, o conteúdo chega para você sempre fresquinho. E, de novo, a gente vai convidar aqui o Diego para conversar mais conosco, porque de cada um dos temas que a gente falou, energia, sustentabilidade, o ser humano que está à frente, o frentista, o revendedor, o empresário que investe nesse segmento, que acredita no mercado, cada um desses temas daria aqui um bate-papo maravilhoso. Então, de novo, o meu muito obrigado e a gente se vê numa próxima.